Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família, e que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas, dá um novo ânimo, Pai, que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos essa família para Ti e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que Tu coloque a mão e, como está escrito na Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim: eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa: a fé, ela nos movimenta. A fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações: faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, está aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto. Ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência no plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender,
Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você, esse plano também? Então esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós, o plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente, e a riqueza espiritual, e todas as outras riquezas que existem, a riqueza de uma boa família, a riqueza de uma boa saúde. Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra. E é incrível, eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existem três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia.
Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz: vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança, já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma benção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o Teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da Tua graça, Senhor, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com Teu poder, toca com Teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da Tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos grandes respostas do Senhor chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar,
que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles, grandes expostos, Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer, irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé naquele que cura. Colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo o peso, remova toda a carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna, e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor, eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração, e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei a te acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando.
Deus está operando, Ele cura, para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura, amém? Ele cura, nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você, mas antes disso eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas, mande essa oração para elas, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22, e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa palavra para nós no dia de hoje, vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na vida, antes de você procurar o amigo para te ajudar, antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins, vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá, você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse, sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que mesmo ele sendo um rei, que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada, não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você, vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora. Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo. Você só foi e fez. Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele.
para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina, só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse: pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa, sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer: olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes. O que Deus tem falado com você, não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito, sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado. Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você. Não se meta nisso. Não se meta. Tem coisas que Deus não quer. Então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, sabe, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra,
dizer só isso para você, que se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dele. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes e tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, sabe, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, sabe, forçar. Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança, que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você, essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente. Certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção. Eu e a minha esposa estaremos ministrando, certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você
que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã. Com chuva ou sem chuva, está marcando chuva para amanhã, mas, sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Diz assim: Amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação, cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará sobre você nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toque em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus, que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo, que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente.
completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre, livre totalmente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Envolva-os no teu poder, doce e amado Espírito Santo. E, meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção, esteja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz.